Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Crente, busca até de madrugada, aleluia. E aconteceu, irmãos, aleluia, que cheguei eu para trabalhar e estava trabalhando na sala onde eu fico, irmãos, e bateu na porta, aleluia. Era um médico boliviano que treina lá até hoje, e ele, irmão, é bravo, ele tem 1,60 m, 65 no máximo, e ele é bravo, irmão, muito bravo aquele homem. E ele falou assim, virou para mim e perguntou: senhor Rodrigo, pois não, aleluia, você que é da congregação cristã? Sou eu mesmo, glória ao Senhor, aleluia. Mas então, aleluia, então você vem comigo no meu consultório, porque tem uma irmã tua que está me desafiando, glória ao Senhor, desafiando, o Senhor está me desafiando. Eu não estudei 6 anos para ficar brincando, irmãos, falou bastante coisa, e eu fui, mamãe, que aconteceu, e no meio do caminho ele me explicou, aleluia, a Thalita, menina de 9 anos de idade, ia fazer 9 anos, completar 9 anos, aleluia, e ela, glória ao Senhor, nas alturas estava com a meningite da pior espécie da C, aleluia, e o médico virou para a mãe e falou assim: dona Maria, aleluia, sua filha tem 15 anos, 15 dias de vida, glória ao Senhor. Quando ele falou isso para ela, a dona Maria virou para ele e falou assim: doutor, o senhor está enganado, porque antes de eu trazer a minha filha aqui, eu fui para a igreja, busquei a palavra de Deus, e Deus falou que é vida e vida com abundância, glória ao Senhor. Aleluia, o médico ficou bravo, glória ao Senhor, me procurou, nós descemos lá, conheci a Thalita, conheci a irmã Maria, aleluia, fizemos o que tinha que fazer, irmãos, foi internada a menina, glória ao Senhor, na UTI, isolamento pediátrico daquele hospital, e ficou ali, irmãos, aleluia, glória ao Senhor, aos cuidados da enfermeira Helena, que também é nossa irmã, hoje trabalha em outro hospital, aleluia. E ela, irmão, glória ao Senhor, nas alturas começou, glória ao Senhor, nas alturas com os cuidados, remédio, aleluia, curativo, e aí sim vai por diante, aleluia. Mas um dia eu tive que chegar mais cedo na empresa por conta de alguns compromissos, aleluia. 6 horas da manhã cheguei, irmãos, e começou aquela reunião, aleluia, com a Irmandade ter uma ideia, aleluia, era uma reunião, glória ao Senhor, nas alturas, aleluia, referente a negócio, porta fechada, e antes de eu entrar, a irmã Helena me procurou, paz de Deus, amém. Tudo bem, glória ao Senhor nas alturas. E a Thalita, ainda não fui falar dela, por irmão, tá bom, aleluia, irmão Rodrigo, glória ao Senhor. O Senhor hoje, às 4h30, 15 para 5 da manhã, se compadeceu e recolheu a Thalita do reino da tua glória, glória ao Senhor, irmã do céu. A irmã tá brincando, não tô, aleluia, eu tô aqui trêmula, porque a irmã Maria, aleluia, falou de palavra, falou disso, irmãos, e ficamos preocupados, falei assim: bom, irmã Maria deve ter entendido errado, aleluia. Mas ela começou a chorar, e eu falei assim para ela: irmã Helena, aleluia, só isso que a irmã veio falar? Não, irmã, a irmã Maria está embaixo, aleluia. Ela, o esposo está conformado, mas a irmã Maria não, ela quer ver a criança de tudo que é jeito, irmão, glória ao Senhor. Mas ela sabe que não pode, mas ela quer ver, irmão, glória ao Senhor. Eu falei: irmã Helena, a irmã, você está sentindo esse cheiro? Não, irmão, aleluia, cheiro ruim, cheiro bom, irmão. Aleluia, irmã, tá sentindo? Não, irmã, isso é cheiro de milagre, irmão. Faz o seguinte, irmã, vai a irmã, o doutor Juan chegou, pega ele, aleluia, do boliviano, glória ao Senhor, pega com segurança, porque a gente não sabe a reação da irmã, pega a irmã, e vai lá pra salinha, vê a menina, não tem problema nenhum, eu vou entrar no meu compromisso, e a irmã me conta depois, tá bom, glória ao Senhor. E ela foi, irmãos, fez o que foi solicitado, o que foi orientado, e eu entrei no meu compromisso. Uma sala que nós chamamos de aquário, porque ela não tem parede, ela é vidro para os 4 cantos, irmão, glória ao Senhor, da forma que você vê dos 4 corredores do hospital, aleluia. E quando você, irmão, aleluia, nós sentamos ali, a gente fica até observando, acho até engraçado, glória ao Senhor. Mas naquele dia eu estava apreensivo, e o povo falava, irmãos, em 15 minutos de começou a reunião a 20, eu percebi um movimento, irmão, aleluia, diferente no hospital, aleluia, uma correria de enfermeiro descendo para aquele lugar, glória ao Senhor. Daqui a pouco começou a descer médico, pediátrico, neurologista, e começou a descer, aleluia. E quando desceu a maca, irmão, eu não aguentei, eu levantei da reunião, irmão, pedi licença, abri a porta e saí. E quando eu saí no corredor, irmão, estava a irmã Helena com as 2 mãos para cima, aleluia, chorando, e ela nem estava vendo onde ela estava falando em linguagem, irmão, sapateando, marchando no corredor do hospital, aleluia, e cantava espiritual, e linguagem atrás de linguagem, e eu, irmão, dei uma entortadinha no pescoço assim, porque a irmã Helena é bem grandinha, aleluia. Estava o doutor Juan atrás dela, irmã, atrás assim, chorando, feito uma criança. E ela, irmão, glória ao Senhor, nas alturas, como eu percebi que ela não estava conseguindo se conter, eu peguei, irmão, coloquei dentro da sala junto ao médico e entramos ali. E ela fala bilíngue, eu falo assim: irmã Helena, calma, conta pra mim o que aconteceu. Irmã, calma, conta pra mim o que aconteceu. E eu também comecei a sentir aquela virtude que
ela estava sentindo. E ela, irmão, se acalmou e contou o que eu vou contar para a Irmandade, porque eu creio que a Irmandade crê no que Deus faz. Porque se a Irmandade não cresce, não tinha sentido nenhum de estar aqui. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que desceu a irmã Maria junto àquele segurança, e desceu a irmã Helene, o médico, e chegando lá estava a Thalita, irmão, no lugar onde tinha que estar, aleluia, em volta de um lençol, aleluia. E quando chegou a serva de Deus, aleluia, descobriu a face da criança, aleluia, e a mãozinha também segurou na mão da menina e falou assim: Thalita, minha filha, não faz isso com a mamãe, você não pode partir, tem uma palavra, aleluia, em jogo. Quando você nasceu, Deus falou para mim que você ia tocar na casa do Senhor, que você ia viajar por sul e por norte, por leste e oeste, ensinando a música, e que eu ia comer da tua boca, você não pode morrer. E ela, naquele, irmão, o doutor já começou a chorar, e ela deu uma apertada na mão da criança, olhou para o céu e deu um grito naquele lugar e falou: ó Deus, aonde é que está a tua palavra? E virou para a menina e falou assim: Thalita, minha filha, a paz de Deus. A menina respondeu: amém. Quando a menina sentou aleluia, naquela pedra, irmão, foi correria de tudo que é lado, aleluia, morreu com enfermidade, reviveu sem ela, está dando glória na Zona Leste, e eu aqui dizendo que Deus ressuscita os mortos. O procedimento mais difícil que tem no hospital é cancelamento de certidão de óbito. Você tem que ir na Secretaria da Saúde, quase no Ministério da Saúde. Aquele eu fui com prazer, glória ao Senhor. Cheguei lá e falou assim: o que foi? O médico atestou errado, aleluia, teve um erro profissional, o que aconteceu? Não, pode escrever aí: milagre de Deus, glória ao Senhor. E ela escreveu no computador e saiu, o documento está arquivado lá, aleluia, certidão número tal, de óbito número tal, cancelado por milagre de Deus. É a obra que Deus faz. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, conserva de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conserva esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que está aqui acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler, você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia, não aprendi de forma nenhuma. Não entender a mente do dislexo, ele não consegue juntar sílabas. E eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. E eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava o versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Porque eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas. E um dia me veio na mente, com 11 anos de idade, que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras, eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, eu a contei, há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui. E por caminho de Deus, eu tinha um desejo de fazer um curso superior em medicina. Tinha sonho
de um dia ser médico. Mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que tinha perdido de estudo até então. Então não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia eu comentei com o professor, e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. E eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, a mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia, o nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa. Uma prova muito árdua de material. Prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entender, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha comum congregação. Ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada, e a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola no bairro onde resido. E a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou da porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar em deck, que ia me chamar Cetec, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvinha e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei: Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma. Eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida. Eu não reclamei da miséria estar na nossa casa. Não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço. Não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmão, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra. Eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comum nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico, eu fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando, exortando a palavra, pregando a palavra, que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou: para mim é melhor morrer do que viver, porque mataram os teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma: tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias.
Mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino. Porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos, é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então, agora com a palavra. E eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora, até hoje eu estava prestando prova de por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer um médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então, e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor. Para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova. Aleluia. Daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus que a palavra dele cumpre na nossa vida. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Glória ao Senhor. Eu glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e pelo cuidado que ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Não é uma pena que o horário vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. 5 minutinhos, eu termino de contar. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando para o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falando comigo pela palavra. Todo não entendia nada do que era a palavra. E eu contava, a palavra de Deus falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. E encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. Ele falou: Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo. Eu passei para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé, você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para mim vir fazer a matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros é caro, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor. E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. Eu não ia ter condição de tudo isso. E eu baixei a cabeça para chorar. E a hora que eu baixei a cabeça assim, irmãos, e já fiz menção de choro, eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho Diácono pregando: sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico. Santo Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua, com uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando. Eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse. Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei para você que Deus falou para mim, glória ao nome do Senhor, que ele ia me passar em medicina e ia me fazer um médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui assim. Eu falei: te convido, por favor, olha para cima. Nós estávamos no tempo.
olha para cima, você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou, estou vendo. Eu falei, então, um dia a palavra de Deus falou assim, haja sol, e o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou, haja uma porção seca, e a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés, pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que Ele ia me passar em medicina, e Ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor está me invitando para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que Ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar. Glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria, mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela, olha Sirene, essa história que você contou me comoveu desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida, mas só o seguinte, fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para ele. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do Brasil? Não tem. Corre abrir. E vai eu abrir conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado. O que esse povo quer comigo fazendo conta? Ganhei bolsa de 100%, mais de 700 mil a faculdade, ganhei de graça. E agora eu tenho que ter conta aberta no Banco do Brasil. Fui abrir a conta, voltei para perguntar o porquê. Por que eu necessito abrir a conta? E ela começou a rir, né? Eu falei, eu não ganhei bolsa, não vou pagar nada. Ela falou assim, sabe o que acontece? É que você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal também. Por volta do dia 10 de cada mês, o governo deposita um dinheiro para te ajudar na tua permanência em São Paulo. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Santo Deus. Irmãos, resumindo, que é muita coisa para contar em pouco tempo. O Senhor me deu a graça, como disse, daqui 11 dias eu estou formando, e eu nunca comprei um único livro, eu também não paguei aluguel, não paguei água, não paguei luz. Glória a Jesus. Congreguei para São Paulo inteiro de graça. Isso é motivo de eu estar glorificando o Senhor. Até recente, eu contei aqui na Água Rasa, no culto da Água Rasa, não do Sevilha, Deus fez uma obra, eu até questionei o Senhor por isso. Falei, por que, Senhor? Porque com o decorrer da faculdade, irmãos, eu estou contando para os irmãos hoje, graças a Deus, Deus me deu condição. Mas tem coisa que a gente pergunta ao Senhor por quê. O Senhor fez uma obra, assim, para lá de absurdo em casa. Glória ao Senhor. Que em dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. Dia 30 de julho de 2021 eu mudei para o apartamento que eu moro hoje. E desde lá, quando mudei, meu pai me deu um botijão de gás. Eu fui usando esse botijão de gás. E fui cozinhando, meu pai falou para mim, Danilo, o gás dá para 3 meses. Como você é sozinho, você vai cozinhar 3 meses, o gás acaba. Tá bom. Mesmo eu cozinhando sempre, todo dia, vai acabar. Um dia, eu estou reclamando com Deus e falei, Senhor, faz tempo que eu não vejo assim uma obra grandiosa o Senhor fazer. Eu falando e clamando a Deus desse jeito, o Senhor falou comigo, ingrato. E eu falei, não, Senhor, ingrato não. Ingrato não, Senhor. O Senhor pode me chamar de tudo, mas não é ingrato não, Senhor. Ingrato não, eu oro para almoçar, hora para jantar, hora de chegar, hora que eu vou sair. Como é que eu sou ingrato, Senhor? Tem misericórdia. E o Senhor tornou a falar comigo, ingrato. Glória ao nome do Senhor. E eu já comecei a chorar, Senhor, me perdoa, me fala o que eu estou sendo ingrato. Glória a Deus. E o Senhor me levou em mente, meu pai me deu gás, dura 3 meses. Glória a Deus. O Senhor falou, que dia que é hoje? Eu falei, hoje é dia 30 de abril de 2022. Na época, né? O dia que eu estava orando. Você já trocou o gás? Eu falei, ainda não. Santo Senhor. Quantos meses faz? Eu contei. Faz 9 meses. Glória ao Senhor. Eu chorando e me perdoa, Senhor. Faz o seguinte. Glória ao Senhor. Para o Senhor me perdoar da minha ingratidão, eu prometo, eu nunca mais reclamo. Glória ao Senhor. E para mim mostrar que eu sou grato, amanhã, o gás ainda não tinha acabado, né? Amanhã eu vou cozinhar. E a hora que eu for ligar o fogo,
Antes de eu acender o fogo, eu faço uma oração e te agradeço pelo gás. No dia seguinte fiz dessa forma, agelei. Senhor Deus, graças te dou. Eu realmente sou um tremendo ingrato. O Senhor fazendo um milagre na minha casa. Glória ao nome do Senhor. E eu não estava vendo o teu milagre. Me perdoa, eu realmente sou ingrato. O gás ainda não acabou. Se for da tua vontade, Senhor, permita que eu cozinhe mais hoje. Enquanto esse gás durar, eu não sei quantos dias que ele dura. Enquanto o gás durar, eu prometo te agradecer. Todo dia, antes de eu ligar o gás, até ele acabar, eu prometo te glorificar dessa forma. Irmãos, isso era dia 30 de abril de 2022. Eu estou cozinhando até hoje. Glória a Jesus. Santo Senhor. Exatamente hoje faz 22 meses e 5 dias eu estou cozinhando com o mesmo botijão de gás. Glória a Jesus. Então eu contei isso para os irmãos entender que tudo que Deus fez para mim, irmãos, deixo muito claro, eu tenho condição de comprar o gás. É que Deus decidiu fazer a obra e falar que a obra dele foi exatamente 100%. Santo Senhor. Aleluia. Toda a minha formação, 6 anos de medicina, 6 anos morando em São Paulo, não custou um único centavo para os meus pais e nem para mim. Santo Senhor. Encerrando, meu pai orando a Deus falou: Senhor, por que o Senhor fez desse jeito com o Danilo? Essa obra diferente, o Senhor fez tudo diferente. Ele não pagou água, não pagou luz, não pagou a faculdade, não pagou nada. E meu pai orando a Deus falou: por que o Senhor fez assim, Senhor? E o Senhor visitou ele e falou assim: vou te contar o porquê. E Deus levou meu pai em 1990, na igreja do Jardim São José. Tinha um irmão chamado irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele tinha asma. E meus pais foram visitar ele estava atacadíssimo da asma. Meus pais perguntaram por que ele estava daquele jeito. Ele falou que, glória ao Senhor, porque ele era crente. Crente tinha que honrar os compromissos e por conta daquilo ele estava daquela forma. Para os irmãos entenderem, ele recebia aposentadoria, ele comprava remédio para asma ou ele pagava aluguel. Ele optou a pagar o aluguel e não, então, comprar o remédio da asma. Meus pais sentiram, estou acabando, irmãos, meus pais sentiram de fazer um cômodo em casa e abrigar esse irmão Lázaro. Glória ao Senhor. E esse irmão Lazinho veio morar com os meus pais. E meu pai falou para ele: irmão Lazinho, o irmão mora com a gente. Glória ao Senhor. O irmão, o dinheiro do irmão você vai poder comprar as coisinhas do irmão. O irmão não vai precisar aqui nessa casinha que nós fizemos para o irmão. Você não paga água, não paga luz. Você não paga nada. Você mora com a gente. Agora o irmão é da nossa família. Era um velhinho sem família. O irmão é da nossa família, o irmão mora conosco. E meus pais cuidaram desse servo de Deus durante 8 anos. Até o Senhor levar ele para o reino de glória. E meu pai orando a Deus e falando: Senhor, por que o Senhor fez dessa forma com o Danilo? E o Senhor visitou meu pai e falou assim para ele: sabe o que é? É que em 1990 você cuidou do meu filho. Você não cobrou a água dele, você não cobrou a luz dele, você não cobrou o aluguel dele. Ele almoçou e jantou na tua casa durante 8 anos de graça. Aleluia. Do mesmo jeito que você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu filho. Glória ao Senhor Jesus. 25 anos se passou, papai esqueceu, todo mundo esqueceu, mas Deus não esqueceu. Glória ao Senhor. Irmão, sou grato a Deus por tudo. Minha comum congregação Parque das Camélias Campinas, perdoe pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Santa Vila, eu gostaria de um dia gravar a palavra nas reuniões nossas e trazer aqui, pôr para todo mundo ouvir na hora da palavra, e não precisaria de pregar a palavra, para vocês verem o quanto é doce, e eu não consigo explicar isso para vocês. Mas agora chegou um tempo que sem sair de casa eles estão dentro das nossas reuniões. O nível das palavras, dos fundamentos da graça, da fé. Está comendo lá no sofá o pai e o menininho, o ancião e a criança, o diácono e a filha, o de jovens junto com todos, ouvindo a mesma palavra. Então Deus fez uma coisa assim muito gloriosa. E eu tive assim na minha vida, uma vida muito difícil na infância. A nossa família era uma família, eu nem diria que a gente era pobre, nós éramos miseráveis. De buscar coisa na rua para comer. Eu me lembro que eu ia em algum boteco e as pessoas bebiam refrigerante, e saía, largava a garrafa, o copo, pois eu ia lá, tudo o restinho que sobrava de garrafa de copos, eu punha num copo só, e bebia, nem se preocupava com doença, com nada. Mas a minha mãe, de vez em quando ela pegava a limonada, o limão com água, coava, punha bicarbonato, lavava, bem lavado, garrafas, não tinha garrafa plástica, tudo de vidro, e ela fazia essa limonada com bicarbonato.
punha dentro dessa garrafa, dava uma chacoalhadinha, punha a tampinha. Não existia copo, era caneca, né? E nós não tinha copo, era só caneca. Aí ela falava, vamos tomar Guaraná, nenê. E aí eu e meus 2 irmãos beber Guaraná. E bicarbonato, ele gera aquele gásinho gostoso no fim, né? E eu me lembro que punha na caneca e eu bebia, depois que bebia, e aquele gásinho assim, eu falava, Guaraná. E saía feliz da vida. Eu, meus irmãos, e bebendo Guaraná. Era raro ter almoço e janta, nem sempre tinha almoço e janta. Mas uma coisa muito bonita para as crianças e os jovens que estão ouvindo, é que minha mãe me fazia ler a Bíblia todo dia antes de brincar. Então ela punha o véu na cabeça. E nenê, vem ler a Bíblia para a mãe. Então punha um banquinho, tinha um banquinho perto de uma laranjeira que tinha nos fundos. E ela lê aí, e eu só lia Apocalipse. Eu não saía do Apocalipse. Quando eu pregava Apocalipse na igreja, eu já achava que Jesus já estava voltando, já está voltando, está voltando. Era só Apocalipse. E eu lia e chorava, minha mãe chorava, depois ela me beijava, tirava o véu, ia cuidar da casinha, pode brincar. E eu aprendi a ler. No pouquinho que estudei, minha melhor nota era na leitura. E aprendi a ler assim. Meu pai tinha o vício da bebida, apesar de batizado, tinha essa fraqueza. Mas chegou em 1964. 1964, minha mãe era muito crente. Eu acordei durante a madrugada, eu estava dormindo em cima de uma mesa, as crianças, os jovens, todos ouvindo. E eu fui no quartinho onde ela dormia com o meu pai. O colchão era de capim, só tinha as beiradas. E tinha um barulho que vinha, um ruído que vinha do quarto. Eu fui lá ver. Minha mãe estava dormindo, mas falando línguas. Eu olhei para ela, uma linguagem mais bonita. Voltei, deitei em cima da mesa, terminou o dia. No outro dia ela me chamou. Falei, nenê, chama 2 irmãs amigas e fala para o seu pai não sair. E meus 2 irmãos mais novos, que eu vou conversar com vocês. Eram umas 10 e pouco da manhã, eu me lembro muito bem. Aí ela foi aconselhar a gente e anunciar que Deus ia recolher ela. Ela tinha 30 e poucos anos, meu pai 30 e poucos também, um pouquinho mais velho. E naquela manhã ela aconselhou meu pai primeiro. Eu me lembro que ela disse assim, então, meu marido, se até hoje eu não consegui ser a esposa que eu tinha que ser, a mãe que eu tinha que ser, hoje eu peço perdão, porque só fui o que eu consegui ser. Oh, meu Deus. Meu pai era alto, se curvou a ela, beijou, chorou. E ela disse, cuida dos filhos, porque estou de partida. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui uns dias, mas estou indo embora. Essa noite eu fui onde não tem lugar mais bonito. Então, para resumir, deu muito conselho para ele, pediu para ele nunca mais voltar a beber, enfim, criar os filhos, e aí falou, vai ficar pior que tá, porque agora a gente sofre junto, mas agora vocês vão sofrer sem mãe, e vocês não vão crescer juntos, cada um para um lado, congrega, boas amizades, boas famílias. Quanto ao batismo, vocês vão tratar com Deus e Deus vai tratar com vocês. Se fiéis, Deus vai pôr em volta de vocês uma grande família. E foi assim, irmãos, nessa hora eu não aguentei. Eu corri, eu estava sem camisa, fui para o meu portão e me assentei na areia quente, chorei, depois voltei. E ela terminou de nos aconselhar, de nos orientar, e falou para o meu pai, veja se o vício não volta, e você consegue suportar tudo, ficar dentro da igreja, congregar, senão você vai se tornar andarilho,
Você vai dormir debaixo de ponte, de árvores. E você vai acabar acordando algum dia no meio do pasto, molhado de orvalho. E o gado vai estar pastando ao teu redor. Bem, para resumir, foi nosso último encontro. Ele não morreu naquele dia. Eu também não me lembro quantos dias depois, porque nem fomos no funeral, não tinha dinheiro, não tinha nada. A senhora recolheu em Ribeirão Preto. Isso se deu na cidade de Guaíra, que eu não sei quanto tempo morei lá também na infância. Sou nascido em Franca. E olha que coisa maravilhosa. Passado alguns dias, Deus a levou, ficamos com meu pai uns dias, saímos. Depois eu segui segui uma família para cá. Meu irmão do meio foi morar com o irmão ancião. Esse ancião, na casa dele tinha moreninho, tinha gordinho, tinha japonês, tinha órfão, tinha viúva, tinha viúvo. Ele tinha uma mesa, Mão Caetano Frujuelo, tinha uma mesa muito comprida no quintal dele. E a gente pensava que era visita, era tudo gente que iria buscando sem condição de vida e pondo tudo na casa dele. E o meu irmão foi um, ainda menor de idade. E eu vim para cá, meu irmão ficou com ele, o outro ficou com o tio, nos separamos. Meu pai virou andarilho, perdemos o contato depois de algum tempo. E depois de alguns anos, eu morava ali perto da Salete, sozinho. Falei com o irmão Toninho da Salete: irmão Toninho, ajuda eu a procurar meu pai. Ah, vamos. Aí saímos, eu, ele e o diácono, que hoje é diácono, antes não era, irmão Luizinho. E fomos lá para Orlândia, perto de Ribeirão Preto. Depois de meia hora que lá estávamos, numa rua larga de terra, eu vi um homem que vinha vindo cabeludo, descalço, sujo, com o saco nas costas. Era meu pai. Corri ao encontro, abraçamos, levamos para um lugar, se banhou, compramos roupa, trouxe ele para cá, veio morar comigo, ingressou na vida. E antes de sair de casa para algum lugar que eu nunca soube, ele disse assim para um dos meus irmãos: então, sabe que um dia eu acordei no pasto e o meu travesseiro era um saco de roupa suja, e a minha Bíblia que eu tanto lia estava debaixo da minha cabeça, sem capa, rasgada, suja, e o gado pastando ao meu redor. E eu tenho comigo até hoje esse bolo de papel que era a Bíblia dele. Ficou comigo uns tempos, congregou, construiu igrejas, e depois não conseguiu ficar mais. Voltou para um lugar onde morava uma irmã dele, duas irmãs. Nunca mais o vimos. Mas, em resumo, Deus cuidou de mim, cuidou dos meus dois irmãos, não deixou a gente para o mundo. As amizades foram sempre melhores que eu. Todo o tempo na igreja. Em São Paulo padeci muito, era frio, dormia em quintal, carro velho, ônibus, fim de feira, pegar fruta que caía, tirar a parte boa, comer a boa, deixar ruim. E o saudoso irmão João Aliotti, no fim do culto, falava assim: onde você mora, neném? Ali. Não tinha endereço meu ali. Mas Deus me guardou na igreja. Depois preparou o casamento, fui auxiliar na reunião, junto com aquela meninada. E hoje, para resumir, meu irmão é até mais novo que eu, mas está fazendo agora 35 anos de ancião também. E assim, no meio da Irmandade, o outro não tem ministério, mas no meio da Irmandade, Deus tem nos ajudado, tem dado uma família boa para a gente, tem cuidado da gente. E tem posto, assim, de fato, pessoas muito melhor que a gente junto conosco. E hoje eu agradeço a Deus, e também, como pais e filhos estão juntos, irmãos, eu desejei muito numa fase da vida, quando eu via pais e filhos juntos, eu parava. Por que não eu? Por que eles têm os pais e não eu? Passava um carro, casal na frente, os filhos atrás, eu parava para olhar. Mas Deus também me deu isso para mim depois. Mas hoje as coisas estão mudando. Deus preparou hoje
E nesses tempos, para ouvir a mesma palavra, os mesmos conselhos, o pai, a mãe e os filhos. E como nós temos ouvido até aqui, é uma coisa muito lógica que passando esse período é praticamente impossível viver como a gente viveu até aqui, não melhorar. Deus vai melhorar pai e mãe, vai melhorar como esposa, como marido, vai refletir nos filhos, não vai ser gerado tantas vítimas na sociedade, que são as crianças, e são vítimas de desacerto. Ainda um tempo, um menininho de 5 anos que esteve na minha casa, eu comprei uma caixa de chocolate, fui na Cacau Show e dei para ele, e não comia. Você não vai comer? E ele me chamava de tio. Não, tio, se eu comer acaba. Mas ele ficou quieto. Depois ele olhou, tio, com 5 aninhos, sabe o que mais me dói? Eu falei, não, é que eu tenho pai, mas eu não tenho pai. Eu queria ter um pai para estar comigo. Então, todas as famílias que estão aqui ouvindo isso, vamos parar um pouquinho. Deus parou o mundo. Nós corremos muito, não temos mais tempo. Os filhos crescem, os pais não notam. O mundo abocanha e a gente não instrui. Está faltando calor paterno, calor materno, renúncia, tolerância, boa vontade. Tem que trabalhar? Tem, precisa. Como ontem ainda ouvimos a palavra, Deus é a essência. O resto acaba, tem fim, termina. E a gente precisa encaminhar essa criançada em tudo que estiver no nosso alcance, pelo caminho do bem. Então, hoje Deus nos preparou esta reunião de jovens menores para que nós reflitamos um pouco, e todos nós, quem está falando, quem está aqui, e a gente passa a ter uma força maior em renunciar razões, em renunciar. E agora todo mundo vai voltar para os cultos com mais alegria, com mais busca, com mais fome, com mais sede. Já tem gente perguntando, e numa igreja tem um irmão que a mente de criança, ele não é criança, mas ele vai na porta da igreja para lá e para cá, a gente quase não entende o que ele fala. Tem culto? Tem culto? Quando vai ter culto? Eu quero culto. Quando tem culto? Deus escondeu as jumentas do pai de Saul para que ele encontrasse um bem maior. Deus visitou o mundo e escondeu os objetivos principais nossos para dar para a humanidade coisa melhor. Então está nos ouvindo aqui os jovens, as crianças, os pais, tem os auxiliares das reuniões de jovens e menores. No meio da Irmandade, Deus abençoa alguns com uma porção maior, intelectualmente, economicamente. E isso vem de Deus, e é bom que tenha, e precisa ter tanto um quanto o outro. Se não tem patrão, não tem empregado. Se não tem empregado, não tem como ter patrão. E um precisa do outro, não tem jeito. No trabalho de Deus ele fez tudo isso. E na igreja ele pôs todo mundo junto também. O que com muito e o que com pouco. Mas o que sempre dissemos a essa nossa mocidade, que vão ficar nos nossos lugares depois. Não nos nossos, nos lugares onde estamos hoje. Então eles vão ficar nos lugares que estamos. Mas é necessário que desde já, os pais e filhos e os próprios auxiliares das reuniões de jovens e menores exerçam um trabalho bonito na reunião. Porque às vezes até para fazer uma média com alguém, estar bem com alguém, eu dou 3 abraços no menino e no outro não dou nada. O outro, porque aquilo não me dá nenhum ibopezinho. E entra pelas portas das reuniões de jovens menores, o menino feliz com pai e mãe, tomou seu Danone, teve tudo de manhã, mas passa lá também o menininho que
Por algum motivo o pai não está perto, a mãe não está perto. A mesa é pobre, a roupa é pobre, não tem tênis de marca, não vai para Disney, não vai para os lugares desfrutar um pouquinho da vida. E vive do que ouve, mas não desfruta. E senta todo mundo junto. E precisa ter o mesmo abraço, a mesma importância. E todos os pais que estão ouvindo esse conselhinho, pergunta para suas crianças se não tem nenhum menininho, amiguinho que precisa de um tênis, um sapatinho, uma blusa, uma menininha com véu, um conjuntinho. Cada pai que está assistindo aqui a essa reunião de jovens, periodicamente compra alguma coisinha, vai com a sua criança, levar numa casa que precisa, faz ela entregar, deixa ela ter contato. Senão seu menininho, sua menininha vai crescer sem sensibilidade cristã. E esse trabalho quem deve fazer a começar é dentro de casa. Pega, tira um dia, um sábado, filho. Você lembra de algum menininho da reunião? Lembra de alguma menininha? Lembra? Então, vamos comprar alguma coisinha. Você entrega, você leva, a gente te leva. Quanto custa isso? 1 litro de óleo que tem marca que a gente compra tem valor definido. Mas o mesmo litro de óleo com a mesma marca que eu entrego não tem valor definido, não se precifica, não se quantifica, porque é preço de amor. Então, se a gente não se preocupar com os filhos, também nesse sentido, além de poder deixar alguma coisinha, empurrar para os estudos, para a busca do conhecimento, e não procurar desde cedo transmitir para eles a doçura de Cristo, que é a graça, na medida da compreensão deles, a gente pode dar tudo no que tange a vida terrena. Mas acaba, termina. Aí fica o outro conselhinho bem simples para nós todos, os anciãos, cooperadores, diáconos de jovens, que estão ouvindo tudo isso junto com as famílias. Toda a igreja precisa ter criança e ter jovens no culto. Porque já tem igreja que não tem jovens no culto, nem criança. É muito triste. E eu como ancião preciso ver por que isso. Eu como cooperador preciso ver por quê. Eu como de jovens preciso procurar por quê. Nenhuma loja que tem seus produtos e percebe que pararam de entrar, pararam de comprar, ninguém vai falar, esses clientes são ruins, são enjoados, tá vendo? Eles nem vêm. É melhor ver por que não vêm. Melhor ver. Então fica esse conselhinho. É muito maravilhoso ir num culto, você vê um rostinho novo ali junto com o velho, vê o velhinho, vê o menininho, vê a criança, vê o outro, vê aqui. Ainda agora, antes de fechar a igreja, vem o menininho assim que acabou o culto, já subiu aqui, pegou um pedacinho de pau e foi regendo o último hino. E olhava para ver se a gente estava vendo. E a vidinha deles é o oxigênio da nossa alma, isso aqui. Para quem Deus deu uma porçãozinha a mais, tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita. Do nosso lado, sem sair de casa, sem saída comum. Não custa nada para um e para outro, para dois. Paga uma consulta para uma criança com problema nos olhos, compra um óculos, quanto custa? Quanto custa ver uma velhinha com os dentes quebrados e juntar 2, 3 e levar essa velhinha no dentista? Saúde a gente todo dia. Deus põe assim do lado. Era como se Deus dizia, você não enxerga? Você não vê? Então, irmãos, às vezes nós nos preocupamos com aquilo que gera um pouco os status. Está cheio de servicinho assim do ladinho da gente. Não gera aplausos. Tem de culto para 1.000, para 2.000, para 500, já dado. Mas vir naquela casinha humilde, ou do rico também, porque o rico tem dor e tem prova. Comunicar caridade, amor,
atenção. Fica aqui esses conselhinhos. Mais uma coisa, irmão. Ajuda eu, irmão, os irmãos. Um diácono, Nabi, irmão, Tutu. Então fica aqui esse conselhinho. Graças a Deus já faz alguns anos que não passo fome, mas acho que eu fiquei tão traumatizado. E quando eu me casei, eu comprei 20 quilos de arroz. E muito sal. Não sei aonde que eu ia comer tanto sal. E lembro que compramos muita asa de frango. E ficamos a semana inteira. Asa no almoço, asa na janta. Até sábado. Aí eu falei para minha esposa, é a semana da asa. Deus foi nos ajudando, nos abençoando. Ali na Vila Ré, Deus preparou o irmão João como mãe para a gente. Ao invés dele buscar os irmãos cheios de dom para viajar com ele, a gente alugou, o irmão Hélio, nós alugamos uma casinha perto da igreja mesmo, eu e um grupo de moços órfãos. Órfão, e no meio dos órfãos que dava trabalho, que os pais pediam para ir morar com a gente. Tinha época que tinha 8, 10, 11, 7. A gente lavava, passava, cozinhava. Também cozinhar era fácil, porque era arroz, feijão e ovo. Ovo, arroz, feijão. Aí feijão, arroz e ovo. A gente lavava. O irmão João sempre nas viagens. Ô negrinho, vamos, pega mais um dos outros, vamos junto. Não leva pessoas que falam muito. Tá bom. Pega a tua mala. Tá bom, não tinha mala, era sacola. E a gente ia viajar. Eu sentava no banco de trás e eu ia com o outro parceiro. Por que nós? Você não ora, né? Eu também não oro. Não faz nada, nem dinheiro a gente tem. Por que nós? E isso passaram 22 anos. Deus deu uma paciência para o irmão João para cuidar da gente, para dar oportunidade para a gente estar perto. Irmãos, eu tenho vontade de gritar tem dia na rua que eu sou feliz. Feliz. Até o irmão Hélio deixou viajar com ele, né, irmão Hélio? Tá deixando. Tá cuidando da gente, né? Tá bom. Então eu agradeço a Deus por tudo, por estar aqui junto com os irmãos e com a mocidade, com as crianças, alguns jovens, crianças de outras nações. E até minha esposa pediu que vos saudassem a todos com a santa paz de Deus. Amém.